Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, o podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. O meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez seja um dos temas mais delicados que nós podemos falar dentro do universo aí de gestão e de liderança, que é a demissão de um funcionário. E eu já quero começar falando aqui sobre a questão de que a gente entende, né, que a demissão de um funcionário, ela nunca deve ser uma surpresa para o colaborador, né, Vinícius? Então, assim, a não ser naqueles casos, é claro que a gente tem aí uma situação muito delicada, algo que aconteceu que realmente, né, é uma surpresa aí no meio do caminho, é uma situação muito delicada para a empresa, que daí, às vezes, a gente precisa fazer realmente tomar uma ação ali imediata. Mas a ideia aqui é a gente conversar sobre aquelas demissões que são necessárias ao longo do tempo e como que a gente procede, né? O que eu preciso construir até chegar na demissão de um funcionário. Então, eu já queria começar aqui te provocando, Vinícius, para você falar sobre quando e por que a gente deve demitir um funcionário, em que situações que eu devo optar pela demissão do funcionário. Legal. Eu estava pensando sobre esse tema hoje, e aí quando tu traz essa pergunta de quando e por quê, o que eu penso, acho que a resposta é tão simples quanto quando a conta não fecha. Quando a conta não fecha, é o momento de a gente fazer esse desligamento, é o fim do ciclo desse profissional nessa empresa. E aí, indo para a linha do porquê, porque ele não está respondendo à mudança dessa organização ou respondendo à mudança profissional necessária dele, tá? O que isso significa? Que quando tu contrata alguém, tu tem uma expectativa de entrega de serviço, de nível de serviço, de produto, né? E através daquelas habilidades e competências que foram buscadas, em troca de um valor financeiro, é feito esse bem bolado, essa troca entre as partes. E acho que a gente tem que levar isso de uma forma leve e simples como isso. Tem que ser uma troca onde a conta fecha. Logicamente, isso significa o quê? Quer dizer, então, que quando eu identificar que a conta não fecha, eu faço desligamento de alguém? Não, significa que, acendeu um alerta. Aí a gente vai para os desdobramentos de é o momento, foi feito um trabalho, alguém está acompanhando, então acho que tem outras coisas para a gente trabalhar nisso, mas eu resumiria minha resposta hoje entre quando a conta não fecha e por que eu desligaria? Porque ela não está respondendo às mudanças necessárias. Perfeito. E Vini, o que você acredita que a gente, como líder e como gestor, precisa construir nessa jornada do colaborador dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa? O que a gente precisa construir para que ele tenha, né, um desempenho e ele saiba exatamente o que está acontecendo, para que haja um alinhamento de expectativas, né, entre o que ele está entregando e o que a gente espera dele? Qual é a construção que eu preciso fazer até chegar nesse ponto de dizer não? Eu tentei X, Y, Z e não funcionou, então agora chegou o momento de fazer o desligamento. O que você acredita que seja essa construção? Legal. No meio da tua pergunta, eu acho que a gente já encontra alguns símbolos de resposta para isso, né? Tu falou sobre acompanhamento, esse é um ponto primordial no trabalho de qualquer líder, né? Se tu não está acompanhando, tu provavelmente não está liderando, né? E acho que é a partir desse acompanhamento que tu vai conseguir entender como redirecionar alguém, né? E aí, cara, existem, lógico, os símbolos de feedback ali e construção. Então, tem que ficar claro, cara, como que estão as entregas daquele liderado, qual é o nível de entrega, dar visibilidade para ele mesmo, do desempenho dele. Isso é uma das coisas que eu mais vejo de falha de atuação mesmo, de lideranças, é de não dar a visibilidade desse desempenho. Muitos liderados, às vezes, trazem, mas o meu líder não fala como está meu desempenho, quando a gente senta para conversar, ele fala só talvez da entrega A, da entrega B, e ele não fala como que eu estou desempenhando dadas as expectativas dele, as expectativas da empresa. Então, uma coisa eu acho que a gente da clareza desses impactos positivos e negativos dado esse desempenho. E isso acho que tu pode fazer daí numa reunião de one-on-one, lógico, sempre num escopo ali protegido nesse aspecto individualizado dessa relação líder-liderado, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de puxar é
o investimento é de longo prazo. O investimento em pessoas é de longo prazo. A gente não está aqui trabalhando em liderança, algo para fazer uma entrega de curto prazo, de 3 meses, 6 meses. É uma construção. E aí, como uma construção, a gente tem que entender qual que é o status atual, qual que é o nosso plano, qual que é o nosso projeto para aquela carreira, para aquela pessoa, junto com aquela pessoa, e a gente fazer esse acompanhamento e trabalhar em cima das pessoas, com as pessoas, tá? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a palavra que tu até usou durante a tua pergunta, eu acho que é a resposta, é acompanhamento. Uhum, perfeito. E Vini, eu sempre falo, né, quando eu faço aqui mentorias, consultorias, eu sempre falo sobre a questão de quando a gente contrata uma pessoa. Então, a gente trouxe a pessoa para o nosso time, independente do nível de conhecimento que ela tem para desempenhar aquela função que ela vai desempenhar, a gente precisa fazer um alinhamento de expectativas. Eu preciso deixar claro, como líder, é meu papel deixar muito claro o que eu espero da pessoa. E como que nós vamos fazer esse acompanhamento? Porque você disse, né, que muitos líderes não fazem esse acompanhamento. Alguns até fazem, mas de uma maneira não muito, digamos assim, não muito estruturada, então fica uma coisa assim meio perdida, né? Ah, de vez em quando eu faço, quando eu me lembro eu faço, quando eu tenho um tempo eu vou lá e converso com a pessoa, então é algo assim muito realmente que a pessoa não está lidando com aquilo como sendo uma parte da função dela como líder e como gestor, né? Então eu acredito que não pode ser algo que se faz de vez em quando, até porque fica ruim para o líder e fica ruim para o funcionário também, para o colaborador, porque ele nunca vai saber, né, qual é a condução que o líder vai dar em relação a isso. Então, acho que isso é bem importante que seja feito logo no início, na contratação, então, dar essa clareza. E eu também vejo que muitos líderes, ou não gostam, ou eles não se prepararam para fazer isso, porque muitos líderes acreditam que por ter contratado uma pessoa que tem um nível bom de conhecimento naquela área, ele não precisa fazer esse acompanhamento. Só que na realidade, assim, por mais que a gente contrate uma pessoa bem preparada, a realidade dela na nossa empresa vai ser diferente do que das empresas anteriores, né? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento sempre. E aí, a gente entra numa questão que outro dia me perguntaram sobre quando eu faço esse acompanhamento e eu percebi que o funcionário, então, ele está com algum problema, ou de entrega, né, das suas atividades, que não estão saindo aí com qualidade, ou no tempo esperado, ou ele está com algum problema comportamental, muitas vezes, que normalmente é o nosso gargalo, né, é o nosso calcanhar de Aquiles aí, é a parte comportamental. Então, eu identifiquei nesse meu acompanhamento que eu estou com esse problema com um determinado funcionário, e aí me perguntaram assim, Simone, tudo bem, eu vou dar feedback para ele, mas quantos feedbacks eu devo dar para ele até eu sentir que ele vai ou não melhorar aquela questão, e aí vai me levar a tomar uma decisão como essa mais radical de fazer o desligamento. E aí eu fiquei pensando nisso e pensando em como que eu faço e no que eu acredito em relação a isso, e a minha experiência me mostrou que não adianta a gente conversar muitas vezes com a pessoa. Então, assim, eu acredito que no máximo 3 conversas, né, conversas bem feitas, alinhamentos bem feitos, são suficientes e são necessários, né, para que a gente dê esse senso para a pessoa. Então, o que eu imagino, né? Você identificou um problema, uma dificuldade que precisa ser resolvida. Você deu o primeiro feedback, você deu o segundo, e aí entre o primeiro e o segundo, a gente já precisa sentir se a pessoa está evoluindo, se ela está melhorando aquela questão que foi colocada na mesa. Porque se entre o primeiro e o segundo a gente não viu evolução nenhuma da pessoa, já tem um indício ali de que a coisa não vai andar por um caminho muito bom, né? Aí, depois do segundo, eu vou para um terceiro feedback. E nesse terceiro feedback, ele tem que ser algo bem, bem específico, né? Então, assim, olha, o teu desempenho não está legal por causa disso, disso, nós já alinhamos que você precisa melhorar isso, isso e isso, é isso que eu espero, é isso que você tem que entregar, e aí a pessoa precisa ir, entre o primeiro e o terceiro, ela precisa ir mostrando que ela está no caminho de resolver aquilo, porque se eu chego no terceiro feedback, na terceira conversa com essa pessoa e eu não vi nenhuma modificação no comportamento dela ou na entrega dela, eu acredito que mais do que isso vai ser difícil a gente conseguir ter algum resultado,
Então, eu queria saber a tua opinião também em relação a isso, porque eu acho que não, em algumas situações não adianta a gente ficar tentando conversar, se a gente não vê que a pessoa está fazendo a parte dela nessa mudança, né? Perfeito. Eu acabei herdando, numa das operações que eu trabalhei, um grupo de pessoas que não estavam performando tão bem, né? E a partir disso eu digo herdar porque é aquela coisa, gente, é difícil tu entrar numa estrutura onde vão te falar, tá aqui, ó, o cheque em branco, monta a equipe do zero. Normalmente tu entra numa estrutura que está rodando, né? Sim. E dada essa estrutura, logicamente, o que tu faz quando tu entra nessa operação? Faz um assessment geral da empresa, do negócio, das áreas envolvidas, da área que tu tá liderando, como que isso está desempenhando, dado a tua experiência, o que pode melhorar e tal, e tudo mais. E eu vou trazer isso porque eu acho que vai acabar respondendo essa pergunta, né? Tiveram pessoas que, por certa recorrência de tempo, muitos meses, tá? Receberam feedbacks atrás de feedbacks e não responderam a isso, tá? Quando eu cheguei, eu era um novato, então eu não ia sentar na janela e editar a regra, eu precisava criar uma relação com essas pessoas e, a partir disso, conhecer o contexto real e não apenas o que foi me contado como história, né? E aí o que a gente fez foi o seguinte, ok, essa pessoa tem um histórico de feedbacks relacionados a isso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É sentar com essa pessoa e dar clareza que, Joãozinho, Mariazinha, a conta não está fechando. E por que ela não está fechando? Olha, se tu olhar esses resultados X, Y, Z, não é isso que é esperado, está muito abaixo da média esperada de um profissional nessa posição com essas responsabilidades. Então, o primeiro trabalho é, acho que, fazer esse alinhamento e botar as cartas na mesa, deixar claro isso. E, cara, sem nenhum apego pessoal no aspecto de, estou te atacando, ou não, é só friamente dizer, olha, a conta não fecha, dado o grupo de trabalho que a gente tem, as expectativas e para onde está indo a empresa. Dito isso, e de forma leve, tranquila, sem nenhum julgamento, combinar com essa pessoa um acompanhamento mais próximo, né? O que eu gosto de fazer? Qual que são os ciclos de trabalho? Então, imagina, sei lá, numa empresa de desenvolvimento de software que tu possa fazer um bom acompanhamento de indicadores e entregas num ciclo mensal, ok? Ok, então o que eu faço? Ou não, ok, então a gente tem um ciclo mensal, vou quebrar em pequenas partes, né, para poder fazer esses check-ins. Então, nesse exemplo, eu poderia pegar ali de fazer um check-in semanal, né? Primeira coisa, dá clareza. Olha, vamos dizer que o número seja, sei lá, vazão, né? Vazão, cara, vazão tá muito baixo. Olha só, tem N outros colegas que estão fazendo uma entrega de, sei lá, 20 itens, não importa, né? Independente do tamanho. E tu tá fazendo uma entrega de 2. Tá muito abaixo, né? Quando a gente olha para nossa média, a média gira em torno de 15, tem alguns fazendo 40, que são os top performers, tem uns que são abaixo, estão fazendo 10, mas tá fazendo 2. Tem alguma coisa, vamos tentar entender isso. Vamos fazer esse acompanhamento e esse é o número que eu vou acompanhar contigo. E aí tu vai fazendo esse acompanhamento, dando esses feedbacks semanalmente, fazendo esses check-ins. Chegou lá, no final desse mês, né? E aí tu dá essa resposta para a pessoa. Ela respondeu a isso, aí eu vou para a segunda etapa, que é a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente faz esses trabalhos para não virar um pico de resposta, né? De, cara, me deu um pânico, tô apavorado, vão me desligar, cara, então eu vou fazer de tudo aqui, vou trabalhar extra. Não é isso que a gente espera. A gente espera que a gente tenha as pessoas certas no lugar certo, né? E que elas possam entregar dado o espaço de tempo de trabalho normal. Respondeu, foi positivo, cara, teve uma evolução, não necessariamente está entregando na média, mas, cara, saiu daquele 2 e foi pro 10, talvez é um low performer, mas tudo bem. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é para evitar que tenha esse pico, aí agora, em vez de fazer check-ins semanais, eu faço check-ins mensais, e aí pego um espaço aí de 3 meses para ver se mês após mês está evoluindo ou estabilizou, ou se não, voltou para a origem. Então, eu sei que não tem uma fórmula, né? Não tem bala de prata, não tem são esse número de vezes, nesse formato, mas eu acho que através dessa construção, eu acho que consegui criar um artefato de como identificar, como dar clareza, como fazer breves check-ins, como dar claro, cara, fechou a conta, então vou agora te acompanhar um pouco mais distante. E, lógico, né? Eu fui no caminho feliz, né? Que a pessoa respondeu, eu ajudei ela, a gente foi vendo como que poderia entregar, mas pode ser que naquele primeiro mês a pessoa não responda. Eu acho que daí é um momento ali que, respondendo a tua pergunta, da gente fazer esse desligamento. A pessoa já vem de constantes feedbacks, a gente deu toda a clareza, falou o número que a gente ia acompanhar, a gente serviu ela das ferramentas necessárias, e mesmo assim a pessoa chegou lá e não respondeu. Aí acho que é o momento da gente não fechar a conta.
Perfeito, porque, Vini, eu acredito que existem dois polos, assim, quando a gente pensa na demissão, que eu acho que eles são ruins, né? Então, é aquela situação em que eu detectei um problema e com o colaborador, ou de comportamento, ou na questão das entregas técnicas, e ele não está performando bem, eu vou lá e desligo ele sem fazer nada. Eu acho que isso é muito ruim também, né? Porque a gente precisa oportunizar as pessoas para que elas melhorem. Então, eu sempre acredito que nosso papel é fazer com que as pessoas melhorem e que elas fiquem conosco, né? Isso faz parte aí do processo de retenção de pessoas e tudo mais que o líder precisa fazer. E o outro extremo disso é eu postergar demais também o desligamento dessa pessoa. Então, assim, eu fico protelando, e eu converso com a pessoa, ou eu não converso. Tem líderes que simplesmente não conversam e ficam ali reclamando e com uma insatisfação, mas também não tomam uma decisão. Ou eu conversei já 10 vezes com a pessoa, né? Que nem você falou ali, que você tinha um backlog ali de pessoas que já tinham, né, passado por vários feedbacks e não estavam melhorando. Então, esse extremo também é muito ruim, porque eu também mando uma mensagem para as demais pessoas da equipe que, ok, eu não preciso me esforçar tanto aqui, porque o meu líder ele não está tomando nenhuma atitude, então tá tudo certo, né? Eu posso ficar aqui na minha zona de conforto. Então, eu acredito que esses dois extremos sejam ruins. E eu até queria compartilhar aqui que eu já fiz consultoria para empresas que a gente está falando de empresas menores, né? Obviamente, mas assim, de empresas pequenas que elas não estavam estruturadas a ponto de não ter condições financeiras de desligar uma pessoa que estava comprometendo demais o trabalho. Veja que a gente chega num ponto, às vezes, muito delicado, que nós estamos falando até de uma questão financeira envolvida, né? Então, assim, eu estou com um elefante no meio da sala. Eu sei que ele está ali, só que eu não consigo fazer nada em relação a isso, porque eu estou amarrada, por exemplo, né? E uma coisa que a gente fazia muito nas nossas consultorias, na parte de gestão, era trabalhar com o empreendedor para essa organização também, né? Porque às vezes você tem ali uma situação que você precisa fazer um desligamento imediato, uma situação muito negativa que aconteceu. E às vezes a empresa ela está tão desestruturada, até na parte financeira, que ela não consegue fazer isso, né? Então, já vi muitos casos, né, dos dois extremos ali que eu citei, e também dessa impossibilidade de fazer o desligamento, né? Então, eu acredito que ninguém gosta, né? Eu acho que ninguém gosta de fazer desligamento. Quando a gente chega nesse ponto, é muito desconfortável para todo mundo, né? Os dois lados é uma questão bem delicada e desconfortável. Então, eu acredito que a gente também precisa trabalhar para evitar isso, né? Para que a gente não precise chegar nesse extremo, né? Pode falar, Vini. E sobre isso, acho que é uma prática comum em empresas maiores, né? Que é se planejar para desligamentos. Então, quando tu vai fazer um exercício de orçamento, por exemplo, tu deve ter já planejado esse desligamento, porque tem um custo para a empresa fazer um desligamento, Sim. né? Então, ele tem que ser planejado. A gente gostaria de não ter que utilizar, mas existem dados que corroboram para o comportamento daquela estrutura organizacional, como, por exemplo, o turnover, que pode nos dizer, olha, pessoal, dado o nosso grupo de trabalho aqui, em média, normalmente a gente substitui, sei lá, 3% da nossa força de trabalho. E é esse o número. Então, a partir disso, a gente tem que planejar orçamentariamente e tem que planejar, lógico, na operação, como isso vai se desdobrar, como que é esse processo de substituição, de contratação, onboarding, qual é o custo envolvido. Tem que estar no planejamento. Sei que é fácil falar numa estrutura um pouco mais organizada, maior, mais robusta, mas acho que a boa prática de planejar isso, dado um histórico, acho que isso qualquer empresa pode fazer, é uma boa prática. Perfeito, Vini. Ótima colocação. Acho que essa questão de a gente olhar para o nosso, né, para o nosso turnover, então aí para essa questão, né, de quantos funcionários que eu contrato e quantos funcionários que eu desligo ao longo do ano, por exemplo, é muito importante sim para que a gente tenha essa visão. Minimamente, como você disse, né? Se eu tenho uma empresa pequena, que eu não tenho esse nível de organização, mas que eu tenha pelo menos uma visão mínima para que eu possa me preparar, né? E, Vini, eu coloquei aqui
eu separei aqui 3 tipos de funcionários que a gente não deve ter na nossa empresa, né? Que são funcionários que, de repente, assim, você, como você falou, né? Você já, aí na tua carreira de liderança, você herdou equipes que já estavam montadas, que já estavam rodando. Às vezes eu do meu lado aqui como empreendedora também, né? Eu não herdei equipes, mas eu formei a minha equipe e às vezes a gente também não acerta, né? Em todos os processos ali de contratação, enfim. E aí eu separei três tipos de funcionários que a gente não deve manter na nossa equipe, e aí depois eu vou falar aqui os 3, e aí depois você complementa aí com o que você, de acordo com a tua visão. Então, o primeiro tipo de funcionário é aquele reclamão. Então, é aquele funcionário que ele está sempre insatisfeito com tudo e com todos. Tudo que você pede para ele é difícil, tudo dói, ele não quer fazer nada, ele não quer mudar, ele não quer sair da zona de conforto dele. Então, assim, ele está sempre achando tudo complicado. Então, é o famoso reclamão. O segundo tipo é aquele incompetente. Então, vou colocar aqui, né? Aquela pessoa que ela realmente não entrega. Ela é aquela pessoa que ela não entrega com qualidade, ela não entrega nos prazos, ela realmente não tem condições técnicas, né, para realizar aquele trabalho, mesmo depois de a gente ter feito o nosso papel aí que nós já falamos aqui, que é de ajudar e de desenvolver a pessoa. E o terceiro tipo é aquele funcionário tóxico, que é aquela pessoa que ela está sempre. E aí aqui a gente está falando de uma questão mais comportamental, né? Que ela é aquela pessoa que está sempre fazendo fofoca, fazendo intrigas, falando mal da empresa. Ela está sempre procurando pelo em ovo, né? Ela está sempre procurando alguma coisa para gerar um conflito ali na equipe, gerar conflito com o líder. Né? Então, é uma pessoa que tem um comportamento muito tóxico e que muitas vezes ela acaba intoxicando também as outras pessoas da equipe. Então, acaba gerando aí um transtorno muito grande para o bom relacionamento da equipe. Então, eu separei esses 3 tipos aqui que eu acho que são bem complicados assim de lidar. E aí fica à vontade para fazer teus comentários, Vini. Legal, eu acho que a gente está bem alinhado. Quando eu penso sobre o funcionário que a gente não deve ter no nosso time, eu elenco 2 tipos, né? Aquele desalinhado com a cultura, o cara que está desalinhado com a cultura, e o que tem problemas comportamentais. E acho que isso engloba os 3 pontos que tu trouxe. O desalinhado com a cultura, eu penso muito que assim, a parte técnica a gente ensina, né? Logicamente, às vezes a gente contrata um cara, por exemplo, um sênior, e ele chega aqui e não é um sênior, né? Talvez ele seja um sênior numa outra estrutura, com um outro problema, mas dentro da nossa estrutura não é. E aí a gente pode fazer aquele trabalho de capacitação e treinamento. Lógico, para isso a gente tem que entender, a conta está fechando ou ela vai fechar em breve, faz sentido, mas eu sempre tenho muito forte na minha cabeça que acho que essa parte da parte técnica a gente ensina. Então, por isso que eu acho que é importante demais nos processos seletivos de contratação, principalmente as primeiras etapas que normalmente são puxadas pelos times de gente de talento, que é sobre análise cultural, né? Entender ali o perfil do profissional, entender se ele casa com os valores da empresa, porque senão tanto a empresa quanto esse profissional vão sofrer ali dentro, tá? Então acho que essa parte da parte técnica talvez case ali com a questão incompetente, mas ali acho que eu vou numa linha mais de a gente pode capacitar e treinar, como tu falou, a gente fez a nossa parte, se a gente fez, show de bola, se a gente não fez, então daí tem dever de casa, tá? Então o desalinhado com a cultura é um ponto. E o outro que eu acho que eu chamo ali de problemas comportamentais, que tu trouxe como ali o reclamão, o tóxico, porque para mim, e aí vai voltar para o primeiro item, cultura é inegociável, né? E com certeza eu não vou ver nenhuma empresa que vai falar, não, olha, na nossa cultura tá o reclamão, né? A gente gosta do cara reclamão, a gente gosta do cara tóxico, não vai estar, né, na cultura de nenhuma empresa, então isso é inegociável. Quer dizer que a gente não possa fazer nada a respeito disso? Não, eu acho que a gente tem poder o suficiente no aspecto de sentar com as pessoas, construir através da nossa experiência mesmo, e tentar desenvolver essas pessoas nesses quesitos. Novamente, eu vou trazer o ponto de a conta tem que fechar. Quanto tempo tu está fazendo esse esforço, colocando essa energia? E, cara, isso vai vir de retorno? Faz sentido esse investimento? Sempre a questão em relação custo-benefício, tá? Então, os 2 pontos para mim ali é desalinhamento com a cultura, não dá, não faz nem sentido, e aquele que tem problemas comportamentais. Então, a gente está bem alinhado nesses pontos aí, Cê.
Perfeito. E só para complementar o que a gente falou um pouquinho antes, né, é sobre a questão do quando a gente faz esse alinhamento, eu acho que uma coisa bem importante que muitas pessoas não fazem é estabelecer prazos, né, Vini? Então, por exemplo, assim, imagina que você tem lá uma pessoa que você já deu alguns feedbacks, então você fez um alinhamento e você está disposto a investir nessa pessoa porque você entendeu que ela tem alguns gaps, algumas questões que precisam ser desenvolvidas, mas você está disposto a investir nela mesmo assim. E aí precisa fazer esse alinhamento entre os dois, né, o líder e o liderado, e estabelecer um prazo. Então, assim, olha, vamos estabelecer aqui que você tem os próximos 3 meses para me mostrar essa mudança aí que a gente está esperando, para me mostrar esse planejamento que eu estou esperando de você. Enfim, né, eu acho que a gente precisa estabelecer esse prazo, porque se a gente deixa também a questão muito solta, então eu fiz um alinhamento de expectativas, mas eu não defini prazos. Aí também a pessoa fica sem um norte e o próprio líder também não sabe depois como fazer, como resgatar isso, né? Então eu acho que tem que ficar bem claro também a questão do prazo para os dois, não só o que é esperado, mas também qual é o prazo que você está dando para aquela pessoa dar uma guinada aí e mostrar que ela está ali, está disposta a fazer as mudanças, né, necessárias. Até porque pode ser que venha uma resposta que às vezes surpreende, mas acontece, da pessoa falar, então para mim é no go, eu não quero. E tudo bem, Exato. faz parte, às vezes a pessoa não quer fazer essa mudança, para ela não faz sentido, ou ela não vai botar, despender essa energia nesse nível para resolver, mas pelo menos tu já tem uma resposta, né? Acho que é Sim, nessa. exato, exato. O diálogo sempre é a melhor ferramenta que a gente tem, né? Então, e Vini, a pergunta que não quer calar, né? Quem é que tem que fazer o desligamento de uma pessoa da equipe? É o líder? É o RH? É o estagiário? Já vi empresas que mandam outras pessoas fazer o desligamento porque não querem se indispor com a pessoa. Então, assim, já me fizeram essa pergunta, eu tenho a minha opinião sobre isso e queria saber a tua. O que que você acha a respeito disso? Legal. A minha opinião, de forma curta e grossa, é o líder imediato e alguém de gente, tá? Por que a minha resposta? Eu tenho clareza para mim que a liderança não existe glamour nenhum na liderança nesse aspecto. Cara, vai ter muita coisa chata para fazer, vai ter muito trabalho burocrático. Eu, por exemplo, cara, odeio trabalhos burocráticos, tá? Não tô falando que é ruim, mas eu odeio fazer esses trabalhos e faz parte do job. Ter que fazer acompanhamento faz parte do job. Ter que capacitar pessoas faz parte. Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, adoro capacitar e treinar, então para mim essa é a parte boa. Uhum. Ter que desligar faz parte do job. É ruim, mas também é uma resposta ao teu trabalho. E se não é reflexo daquele teu trabalho diretamente, faz parte, né? E não são só coisas boas, a gente não faz só o que a gente quer. Então, acho que o líder imediato é a pessoa que tem que estar puxando essa frente, e eu acho sempre importante ter a presença de alguém ali do RH, de gente, para que possa endereçar as questões mais burocráticas de desligamento e tudo mais, e dar uma segurança também para esse líder, porque esperamos que esse líder não precise fazer esses desligamentos diariamente, né? A gente não Sim. gostaria que ele fosse um especialista em desligamento. Então, novamente, se a pessoa de RH pode dar uma segurança legal ali sobre todo o processo. Então, acho que é uma coisa bacana fazer esse combo entre o líder imediato e um representante ali de RH. Show, Vini. A gente não combinou sobre isso, né? Mas eu também concordo 100% contigo. Eu também vejo que tanto no processo de contratação quanto no onboarding, o líder precisa estar presente, né? Durante esse tempo todo. Quanto mais sênior é a experiência, né? Quanto mais sênior o candidato, maior é o envolvimento do líder, na minha opinião. É claro que numa empresa grande que você tem muitas pessoas em vários níveis diferentes, talvez o líder não vá precisar se envolver tanto, mas eu acredito que minimamente no processo de onboarding ele precisa se envolver, né? E aí quanto mais sênior o cargo, mais o envolvimento dele desde a contratação. E aí o desligamento, obviamente, que precisa ser feito por ele, né? Como você disse, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente também tem tarefas aí que são um pouco desagradáveis, como o caso do desligamento, mas faz parte aí do nosso trabalho como líderes, né? Eu escutei E uma frase uma hora que foi assim: a culpa não é minha, mas eu sou responsável. E acho que às vezes é isso, tipo, cara, não foi reflexo do meu trabalho, eu cheguei agora, ok, a culpa pode não ser tua, mas a responsabilidade é. Então, sim, perfeito, é isso mesmo, exatamente. E aí,
finalizando aqui a nossa linha do tempo, então eu cheguei no ponto em que eu preciso, né, desligar o colaborador. Então, o líder e o RH, lá, alguém do RH vai fazer esse desligamento. E uma coisa que a gente costuma aplicar aqui na empresa e que, né, muitas empresas fazem é a entrevista de desligamento. É claro que ela não pode ser aplicada, na minha opinião, em todas as situações, mas aquelas situações em que a pessoa pediu demissão, por exemplo, ou você está fazendo um desligamento naquele contexto que não é uma surpresa para a pessoa, porque assim é um desligamento onde as duas partes estão cientes de que aquilo iria acontecer, porque eu já conversei com a pessoa, dei feedback, eu fiz tudo o que eu podia para ajudá-la e nós chegamos à conclusão de que realmente não faz mais sentido que ela esteja ali. Então, nesse tipo de demissão, eu acho bem legal que a gente aplique essa ferramenta, que é uma entrevista de desligamento, que é basicamente um questionário onde a gente vai fazer várias perguntas que fazem sentido ali para dentro do contexto da nossa empresa, mas de uma maneira resumida, qual que é o objetivo dessa entrevista? Que eu colete informações e um feedback da pessoa, porque muitas vezes a pessoa, quando ela está na empresa, por desconforto ou por medo de alguma questão, né? Enfim, ela às vezes não fala tudo o que ela gostaria de falar, ela não dá o feedback no nível que ela gostaria de dar, e na entrevista de desligamento é uma boa oportunidade para que a gente colete informações muito sinceras da pessoa, né? Então a gente faz perguntas lá relacionadas a como que foi a experiência dela, o que foi positivo, o que foi negativo, onde que a empresa poderia melhorar, onde que o líder poderia melhorar, como que o relacionamento entre a equipe poderia ser melhorada. Então a gente faz ali um questionário com algumas perguntas, não precisa ser algo muito extenso também, mas é para a gente coletar esse feedback sincero da pessoa que está saindo. E ali a gente consegue descobrir ouro, às vezes, né? A pessoa às vezes te conta coisas que ela nunca mencionou ao longo do tempo dela na empresa. Então, não sei se vocês aí na empresa costumam aplicar isso, Vini, eu queria que você comentasse um pouquinho também. Legal. De todas as empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de passar por 2 empresas que tinham essa prática, né? Eu acho bem legal porque é legal sempre que a pessoa saia da empresa, né? Feche o ciclo dela de bem com a empresa, né? De ok, a conta não fechou, ou eu estou buscando um novo desafio, e tudo certo, né? Isso fala muito sobre a cultura e os valores daquela empresa, né? E trabalha uma das coisas que é muito importante na questão de gestão de riscos, que é a reputação daquela empresa. Então, acho que a palavra-chave aqui do que tu trouxe aqui, é melhorar, né? Buscar melhoria contínua dentro da empresa no critério de contratação, onboarding, formação, capacitação e ver onde que existem oportunidades para a gente trabalhar antes do final do ciclo daquele profissional. E como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de em apenas 2 empresas que eu trabalhei, então não é algo, apesar de simples, não é algo comum no mercado, né? E olha que eu já passei por algumas empresas, não é algo tão comum. E é uma pena, porque elas perdem o ouro, né? A melhor oportunidade para aprender muito com aquele profissional, com uma prática super simples, como organizar e estruturar uma boa entrevista, sentar, ter uma conversa ali com um profissional. Então, acho que é uma coisa bem legal e cada vez mais a gente deve investir em práticas e técnicas de offboarding com nossos colegas. Perfeito. E Vini, para a gente finalizar aqui então o nosso episódio de hoje, você quer deixar aí uma mensagem final aí sobre um encerramento aí sobre esse tema? Poxa, legal. Eu estava pensando sobre isso, estava vendo ali que a gente estava chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu sou o chato do livro muitas vezes, né? Então eu acho que aqui a gente falou muito sobre acompanhamento, falou sobre as responsabilidades do líder no aspecto de momento de desligamento, comunicação e tudo mais. E algo que, lógico, sempre vai entregar muito valor para um líder é entender da psicologia humana, da comunicação e tudo mais. Então eu vou aqui trazer uma indicação de literatura. Minha indicação aqui, eu já falei 1000 vezes desse livro, é o livro Obrigado pelo Feedback, da Sheila Heen e Douglas Stone, né? Acho que é um baita livro para entender melhor as interações humanas, os gatilhos, o porquê que eles acontecem, como tu consegue desviar de algumas balas. E feedback é essencial para o crescimento e formação dos nossos profissionais e nossa, né? Então, acho que essa é a indicação que eu tenho para dar por hoje. Legal, Vini, obrigada. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado.
E obrigada por estar aqui conosco também, né? E eu quero te convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais, é @líder_transformador. A gente também tem o nosso blog, lideraretransformar.com.br. E gostaria de te pedir para deixar aqui embaixo, nos comentários, o que você achou desse episódio, quais foram os insights que você teve, e se você quiser também deixar alguma sugestão de outros temas que nós podemos trazer para você, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. A sua participação aqui, o seu feedback é muito importante para nós, né, Vinícius? Então, a gente vai finalizando esse episódio por aqui e aguardamos você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.